Buenas, para quem é de buenas, boa noite para quem é de boa noite. Está começando mais um Falando com o Artista. Hoje a gente vai conversar com mais um artista e vamos contar um pouquinho, conversar um pouquinho com essa pessoa, depois eu botar todo mundo no ar para todo mundo conversar junto. Ele está nos bastidores. Nascido em São João do Meriti, uma cidade próxima aqui da capital do Rio de Janeiro. Ele cresceu, estudou, trabalhou desde a idade bem jovem, né? E hoje ele mora em Brasília, há 23 anos mora em Brasília. A trajetória de vida tem de tudo pelo que ele precisou passar para quem saber quem vocês é. O nome dele é Reinaldo, mas ele é conhecido, não sei se a pronúncia perfeita é essa, Paloma Wright. Se não for, depois eu peço para ele me corrigir, por favor. É o nome artístico. Ele vive e conheceu o mundo das pessoas dos mais diversos tipos. Tem fortes planos para voltar à cena artística em 2026. E no Carnaval Carioca, nos palcos noturnos e na casa de show Transformistas Carioca. Eu estou falando de Paloma Wright. Vou colocar o nosso amigo Célio aqui no palco, mas a nossa amiga Ayala. E agora, o nosso convidado de hoje, que é Paloma Wright. Está certo? Falei certo ou falei alguma coisa errada? Um dos poucos que pronunciou o nome corretamente. Boa noite a todos. Boa noite aos espectadores. É uma satisfação muito grande estar aqui contribuindo com vocês nesse programa. Muito obrigado. Aqui do meu lado está o Bruce, a Ayala está lá do outro lado, embaixo está meu amigo Célio. A gente começamos a fazer autodescrição para que as pessoas que são PCDs possam ter oportunidade, se não os ver, pelo menos vão nos ouvir, né? Eu sou um homem negro, uso barba, bigode grisalho, sou careca, estou usando óculos. Meu óculos é sempre para perto, porque meu para perto, para longe enxergo muito bem, tá? Agora a apresentação do meu amigo Bruce Maciel, por favor. Boa noite, Borges, o Reinaldo, Paloma, né? Célio, Ayala. Bem, eu sou Bruce Maciel, sou alto, sou moreno, tenho olhos escuros, cabelos escuros com alguns pedaços de jade brancos, né? Estou de short, de blusa, né? E de chinelo também em casa, bem, estamos aí. E eu esqueci de falar que eu tô usando a camisa do melhor time do Brasil, para vocês verem aqui. Deixa eu ver se vai dar para ver. Fluminense, que bom, eu também. Você, Fluminense de onde? Você é tricolor, só que eu sou tricolor gaúcho, tá? Não, eu sou duplamente tricolor. Você é tricolor gaúcho e tricolor Não, na verdade, desculpa, eu sou duplamente fluminense. Entendi. Bom, eu sou nascido na Baixada Fluminense e meu time de coração, meu time de criação é o Fluminense. Pois é. Alguma coisa a gente comum, pelo menos somos tricolores, né? Você carioca, o meu tricolor tá aqui, para que todos possam ver que é o tricolor. Bom, não deu para ver. Bom, tricolor gaúcho. Ao lado, nossa amiga da Caixa Preta, atriz e produtora Ayala Rossana. Sua apresentação, por favor. Abre o microfone. Não tá saindo som dela não, Bosch. Oi, Ayala. Não tá saindo o som da Ayala. Eu tô. Tá mudo, o Célio.
Eu acho que ela estava com o microfone fechado, não? Borges, o teu também está fechado, seu microfone. Agora sim. Pode se descrever. Vai inserir ela novamente? Por enquanto, ela não apareceu aqui na tela. Bom, então eu vou lá. Na minha autodescrição, sou negro, estou usando uma blusa verde claro, né? Verde piscina. Uso óculos de grau, né? Barba e bigode grisalho, né? Tô de chinelo e de bermuda, dentro de casa. Só falta. Eu tô de short e de chinelo também, né? Dentro de casa a gente fica à vontade, né? Exatamente. Bom, aqui do lado está a Paloma Wright. Para quem não sabe, o verdadeiro nome é Reinaldo, mas o nome artístico é Paloma Wright. Fala um pouco, a gente vai conversar contigo, falar um pouquinho da tua história, né? Você contar para nós, né? A gente vai conversar contigo a respeito disso. Lembrando que as pessoas que estiverem acessando, se quiserem fazer algum comentário, pode entrar no chat e perguntar também, né? Fala um pouquinho aí, Paloma, por favor, de ti. Bem, como vocês fizeram, farei também minha autodescrição. Eu sou negro por raça, moreno por pardo, né, por definição de cor. Sou careca, graças a Deus. Tenho olhos castanhos. Estou usando uma blusa, embora seja made in China, mas ela é numa estampa indiana, num fundo verde para combinar com a decoração da casa, porque eu sou todo combinadinho. Normalmente uso óculos para perto, mas como eu estou numa entrevista, achei melhor deixar o óculos de lado, porque eu não vou precisar dele no momento. Não sei, já tentei tirar o meu, mas não consigo não. Vou tentar aqui. Deixa eu ver. Não dá. Não enxergo. É complicado. É costume. Atualmente eu uso cavanhaque, mas em breve estarei de cara limpa novamente. Pois é, né? Para representação da Paloma, não tem como ser, né? Senão ficaria Não, Paloma é uma mulher muito fina, muito chique, muito elegante. Pois é. Conta um pouquinho do teu trabalho, porque o Célio teve essa oportunidade de trazer. Eu tive coisa mais ou menos de um mês numa festa na turma OK, aqui no Rio. Amo. Né? E através do contato com o Cacau, eu estava tendo um concurso e nós fomos lá assistir, né? Estava o Célio lá com outros amigos também, a gente estávamos assistindo, e nessa oportunidade eu vi alguns nomes, mas você não te apresentou, né? Não, eu tô ausente um pouco da cena artística carioca e da cena artística do transformismo. Eu conheci a Turma OK em idos de 95, 96, e em 97 estreiei nos palcos na Turma OK, e é um local que eu tenho muito carinho, muito respeito, frequento até os dias atuais. Toda vez que eu vou ao Rio, eu busco sempre um tempo para estar lá, para rever alguns amigos que fiz lá. Então, em 97, numa brincadeira, num concurso, eu fui assistir o concurso e aí me montei pela primeira vez. E aí tomei gosto, eu já estava já tinha sido convidado para estar no palco dublando na semana seguinte. Então eu falei, bem, vamos ver como é que eu vou me sair uma semana antes, já para fazer o laboratório. E aí deu tudo certo. E aí daquele dia em diante, da noite em que Viviane Walker foi eleita musa OK, até os dias atuais, eu me tornei uma artista da noite também. Perfeito. Vou deixar os colegas perguntarem, senão eu vou ficar enchendo de pergunta aí. Bruce,
Eu vou começar pelo que ele falou, como a dublagem, a montagem acabou entrando na vida dele. Fala um pouco pra gente. Olha, na época eu tinha um relacionamento com uma pessoa que também era transformista. E por muito acompanhar, fui aprendendo um pouco. Eu já conhecia de maquiagem um pouco, porque eu sou autodidata para uma série de profissões e conhecia de maquiagem. E aí comecei a falar, vamos tentar, deixa eu ver como é que fica. E aí fiz uns testes de maquiagem. Falei, bem, ruim de tudo não tá, né? Na pior das hipóteses, a gente contrata um maquiador. Mas deu certo. As técnicas de dublagem eu já conhecia, porque eu já frequentava muito à noite. E, na verdade, eu comecei a dublagem tardiamente para o que é comum. Eu comecei a dublar com 30, praticamente com 30 anos. E normalmente no mundo da dublagem as pessoas começam muito cedo. Mas uma das características da Turma OK é dar oportunidade a todas as idades. Então, com 30 anos eu comecei a fazer show na Turma OK e nesses 28 anos que se passaram, eu continuo sempre que posso, vou para a Turma OK, vou ao palco, já me apresentei em outras casas também, já participei de inúmeros concursos ditos de beleza, e olha, um dos orgulhos que eu tenho desses concursos, eu detenho 16 faixas de Miss Simpatia. Então isso para mim vale mais que muitos títulos, que graças a Deus eu nunca ganhei nenhum título, porque eu nunca quis participar de concursos para ganhar o título. E aí as pessoas sempre me perguntavam, mas por que você nunca quer ganhar? Eu falo, porque no ano seguinte eu não vou poder estar aqui participando. Porque quem ganha perde a oportunidade de continuar. E isso eu não quero. Eu quero continuar. E assim fiz. Então, até hoje, eu participo, sempre que tem oportunidade, eu participo dos concursos, vou ao Rio, me divirto em outros estados também, como já me apresentei em Goiânia, que é aqui perto, já me apresentei no Sul, já me apresentei em Fortaleza uma vez. Então, assim, já tive a oportunidade de pisar em outros palcos fora do Rio também, levando um pouco da arte, do transformismo e muito do que Paloma sabe fazer de melhor, né? Que é levar alegria às pessoas. É isso aí. Isso, pode seguir, Borges. Célio, contigo, querido. Ih, é comigo? Grande amigo, Reinaldo, né, amigo de longas datas. Boa noite, obrigado por ter aceito o convite, né? Porque Reinaldo falou assim: eu não sei se eu vou conseguir entrar. Você consegue entrar sim. Então, é um grande prazer ter você aqui, né? Reinaldo, vamos lá. Deixa eu te perguntar algo que eu tenho curiosidade, né? Quando você se transforma em Paloma, na verdade, você até falou, o objetivo aí é alegrar as pessoas, mas e o Reinaldo? Como é que o Reinaldo se sente nesse momento em que ele não é o Reinaldo, na verdade, ele é a Paloma? Como é que é essa transformação dentro de você? Então, é muito legal, porque Paloma, nós interagimos muito bem e nós respeitamos muito o espaço um do outro. Então, quando Paloma está em cena, Reinaldo está quietinho no cantinho dele, meditando, que ele gosta muito de fazer isso. Ele se desliga das preocupações do mundo e ele deixa a Paloma se soltar. Paloma é a dona do pedaço naquele momento, então é ela quem tem que brilhar. Então ele fica quietinho no cantinho dele, deixando Paloma brilhar. Claro que quando acontece o inverso, Paloma também entende. Por que eu fiz essa pergunta? Que muitas das vezes, né, assim, até mesmo em forma de brincadeira, vamos dizer assim, alguns humoristas, né, eles se montam todo, mas do nada eles
já começa a falar mais grosso, fazer movimentos mais bruscos, e assim, aí a gente fala assim, ué, quem é quem, né? Então, Isso. assim, eu sempre vejo, né, a Paloma ela como uma mulher fina, né? Como é que você adquiriu isso? É de você mesmo, né? Essa excelência, né, de se apresentar? Eu digo para todo mundo que é um dom. Eu nunca estudei para isso, eu nunca fiz laboratório para transformismo, nunca fiz laboratório para me apresentar. A arte da dublagem veio naturalmente porque eu sempre gostei de ouvir músicas e é muito comum do ser humano, quando ele está ouvindo uma música, ele quer cantar no mesmo tom que o cantor, ou às vezes da cantora, e aí são oitavas e oitavas acima, e a gente jura que a voz aguenta e a gente vai se esganiçando e vai cantando e vai gritando. E assim eu fui fazendo. Então, é dom mesmo. Nasceu e se desenvolveu em mim. Eu nunca, como eu disse, nunca fiz nenhum laboratório para aprender nada. Entendi. Então é algo É que você criou, como né? muitos dizem. Quando eu nasci, na verdade, Paloma nasceu junto, mas ela ficou dentro de mim como um ovo até a oportunidade de eclodir. E quando teve essa oportunidade, ela já veio com tudo, né? Com todo o brilho dela, com todo carisma com toda a educação que ela tem, porque tanto Paloma quanto eu, nós primamos muito pela educação. A educação abre portas, nos traz muitas oportunidades. Então, nós sempre primamos pela questão da educação. A educação, claro, base, a educação familiar, e a educação também que a gente adquire através de estudo, de escola, de aprendizado. Então, a educação, para mim, é a base de tudo. E para Paloma, idem. Entendi. Só mais uma pergunta, se me permitem. Quando você colocou o salto alto a primeira vez, o vestido comprido, né? Como é que foi essa sensação? Desequilibrou? Como é que você se Não, sustentou? Como é que então, foi? o que acontece? Como toda bichinha, eu tive a oportunidade de ter uma mãe que usava muitos saltos altos, uma irmã que usava muitos saltos altos, primas que usavam saltos altos. Nós morávamos no mesmo quintal, era um quintal com casas familiares dos parentes dos irmãos do meu pai. Então, minha vida sempre foi um mundo cor-de-rosa, recheado de muitas mulheres e muitos saltos altos, que eu dava desculpa, deixa eu limpar para você, ou então, mamãe, vou limpar seus saltos. E cada 5 minutinhos que ninguém via, a gente botava o salto no pé e andava de um lado para o outro. Então, assim, quando a Paloma teve a oportunidade de sair mesmo de dentro do ovo, ela já dominava o salto com facilidade. E salto é como bicicleta. Se aprendeu uma vez, você não esquece nunca mais. Só um detalhe. E o primeiro vestido foi curto. Foi mais fácil, né? Porque Paloma sempre foi de botar a perna de fora, não tem jeito. O Bruce, o Luiz caiu aí botei para passar para você. Ok, Célio. Eu gostaria de saber se, antes de você começar neste universo, quem é o Reinaldo e se você já teve outra profissão ou não? O transformismo, para mim, não é uma profissão, tá? Ele é um lazer. Na verdade, eu venho de uma família onde o trabalho era essencial. A gente precisava trabalhar para poder se manter, para poder progredir. E eu comecei a trabalhar muito cedo. Meu pai era dono de um comércio em Duque de Caxias. Na verdade, o comércio dele começou em Ramos, depois passou para Duque de Caxias. E pela necessidade até por não ter onde deixar os filhos, nós somos em 4 filhos sanguíneos, mais 3 de criação,
Então nós não tínhamos como ficar em casa sozinhos, porque éramos em escadinha. Minha irmã, dos sanguíneos, a mais velha e a única mulher dos 7, e meu irmão mais velho de consanguinidade. A gente não tinha um relacionamento muito bom, então não dava para ficar muito perto. Então o que mamãe e papai optaram? Levar a gente para trabalhar, para eles poderem tomar conta. Então a gente ia trabalhar junto. Então com 6 anos de idade eu já ajudava no que eu sabia, no que eu podia, dentro do comércio do papai. O papai tinha um aviário. Então isso também ajudou muito na minha formação, porque eu já cresci entre as galinhas. Então isso também facilita muito. Então, para mim foi fácil desenvolver o trabalho que a gente tinha. Inicialmente, eu cortava jornais, mas sempre fui dado a estudo, sempre gostei muito de estudar, então rapidamente eu já passei a ajudar no caixa, para dar troco, fazer embrulho, as coisas que comércio mesmo desse ramo exige. E sempre estudando, porque eu sempre primei pelo estudo. Quando eu tinha 12 anos, houve uma situação desagradável no comércio do meu pai, houve um assalto, e aí nesse assalto colocaram uma arma na minha cabeça, mas aí é comum, no Rio de Janeiro é muito comum, e isso assustou muito os meus pais. Então papai resolveu abrir mão do comércio, e aí nós entramos em pânico, porque, meu Deus, a gente vive do comércio. Só que papai já era aposentado na época, papai começou a trabalhar muito cedo e se aposentou cedo. A aposentadoria, graças a Deus, na época dava para segurar a família, mas papai continuou trabalhando. Só que nós não tínhamos mais o comércio para dar continuidade ao trabalho. E aí, o que fazer? Como eu venho de uma família materna, de mulheres que cozinhavam divinamente, eu também aprendi a cozinhar muito cedo. Então, quando o aviário terminou, quando o papai vendeu, dos meus 12 para 13 anos, e que eu me vi sem uma fonte de renda, e olha que o que papai não pagava salário para a gente, nós tínhamos, era um brinde, porque como ele mesmo dizia, vocês já têm casa, comida, roupa lavada e passada, vocês são crianças, não precisam de dinheiro para diversões. Então ele dava um dinheirinho para a gente comprar uma pipoca, para a gente comprar um sorvete, só para dizer que tinha um dinheiro, que a gente recebia algo pelo trabalho que fazia. E aí, com 13 anos, eu entrei na gastronomia, de forma indireta. Eu já sabia fazer bolos, fui me aperfeiçoar em técnicas de confeitaria, e aí comecei a fazer bolos, doces, salgados, para ter minha fonte de renda. E assim foi até meus 18 anos, quando eu pude começar a trabalhar com carteira assinada. Já trabalhava fazendo bicos, mas sem ter carteira assinada. E meu pai fazia muita questão da carteira assinada. Naquela época, idos de 86, 85, 86, valorizava-se muito quem tinha carteira assinada. Então, e meu pai também, ele cresceu meu pai começou a trabalhar com 14 anos de idade em São Cristóvão, numa fábrica de sapatos, e já assinaram a carteira dele. Então, ele se aposentou muito cedo por isso. E aí ele queria a mesma coisa para os filhos. Então, ele entendia que no comércio, se você começasse cedo e conseguisse a assinatura de carteira cedo, você se aposentaria cedo. E dali eu fui até os 18 anos, quando eu comecei a trabalhar, e aí eu fui para a área administrativa, fui caixa numa livraria na Piedade, em frente à Universidade Gama Filho. Fiquei ali um tempo, depois, aí nessa época também eu já tinha concluído meu 2º grau. Eu trabalhei nessa livraria por 6 meses, porque em seguida eu passei no vestibular, eu fiz vestibular numa brincadeira, achando que era brincadeira, falei, vou ver como é que é o vestibular, e acabei fazendo vestibular, e passei, aí fui fazer letras na UFRJ, graças a Deus me formei bem cedo, mas nesse período também que eu estudava na UFRJ, por questão do horário, que era um horário muito extenso, não me sobrava tempo para o emprego, então eu comecei a ter um trabalho como é que eu vou falar? Autônomo. Eu trabalhava autônomo como faxineiro. Eu era diarista.
Então, de manhã eu tinha aula na faculdade, à tarde eu era diarista, porque eu tinha que bancar a minha passagem e os gastos com xerox de livros que a gente tinha, não tinha condições de comprar os livros, porque era caro e a gente tinha também que ajudar em casa, mas nada disso me impediu de continuar estudando, continuar trabalhando. Então, eu sempre estive na área. Aí fui trabalhar também em alguns restaurantes depois, voltava. Eu sempre fiquei entre a área da gastronomia e a área administrativa. Sempre. E hoje estou na área administrativa também. Eu hoje trabalho num plano de saúde, gosto muito do que faço. E assim, o transformismo sempre foi um lazer. Muita gente diz que é uma bomba de escape. Eu não precisei ter uma bomba de escape, até porque a homossexualidade na minha vida é algo que eu assumi muito cedo. Eu assumi ainda em criança. Tive essa oportunidade. Apesar de ter vindo da Baixada Fluminense, que é dito que é um local perigoso, era violento, mas eu tive uma infância muito boa dentro do possível, do que era, e eu consegui, acho que eu sou um dos poucos daquela área que consegui me assumir muito cedo, e como eu sempre tive o respeito como base de tudo, eu respeitava as pessoas e as pessoas me respeitavam. Como até hoje eu tenho vizinhos que ainda estão morando lá onde meus pais nos criaram, meus irmãos moram lá ainda em São João do Meriti, e eu tenho vizinhos que ainda gostam muito de mim, que sentem muita saudade, eventualmente quando eu vou a São João, porque eu tenho muitos amigos lá, então sempre que eu vou a São João eu os encontro, então assim, é uma alegria muito grande, e eu sou muito grato por isso, porque eu consegui permeando todas essas áreas, profissional e pessoal, consegui criar laços, consegui fazer amigos e consegui manter essa amizade por longos anos. Inclusive, uma parte, até fugi um pouco do contexto do que você me perguntou, mas eu tenho um grupo de amigos de escola do meu ensino fundamental, e a gente se encontra todo ano, pelo menos uma vez ao ano. E somos um grupo de mais de 20 integrantes. E uma amizade de mais de 50 anos. Que legal. Que bom, pelo menos mantém ainda a chama acesa, né, da própria história, né? Segue aí, Célio. Eu gostaria de perguntar o seguinte. O Luiz, vai lá, Luiz. Isso é muito importante, né? Eu acho que existe uma palavra fundamental em qualquer setor da vida, artístico ou particular. Respeito, né? Pouco a gente é uma coisa que o que deveria ser uma regra, né, para todos é uma exceção. Acho que respeito é fundamental em qualquer tipo de relação, né, principalmente de amizade. Isso é fundamental. E eu acho que isso cabe para outros setores da nossa vida, né, no setor, na área de trabalho, envolvendo a parte política, o que seria do verde se não estasse do amarelo, né? Então isso é muito importante. O respeito religioso, político, independente das suas escolhas. E, aliás, não é escolha que ninguém escolhe nada. Você nasce como Deus acha que tu tem que nascer. Não existe essa, eu escolhi, virou. Ninguém vira nada. Eu acho divertido quando as pessoas me perguntam isso. Quando é que você virou gay? Não existe que ninguém vira nada. As pessoas às vezes eu brinco, eu falo assim, então, eu estava no berço, e aí eu fui dar uma viradinha de lado, aí veio um vento mais fresquinho, eu aproveitei o vento e virei. Lamentavelmente, né, eu diria que o mundo, né, não sei se é porque talvez o latino, mas do mundo, o Brasil hoje, eu consigo ainda
apesar de todos os preconceitos, não só o preconceito contra a sua filosofia de vida, mas com relação à tua origem ancestral, né? Existe uma coisa muito forte aqui no Brasil com relação a isso. Aí acaba envolvendo lá o preconceito religioso, político, entre outras coisas. Eu vi um diferencial na Turma OK, coisas que eu não havia visto em outras casas de show, né? Existe uma grande maioria de rapazes, de homens, né, que fazem dublagem de voz masculina, de cantores masculinos. Isso é um diferencial que você não vê muito em outras casas, né? Existe um programa chamado RuPaul Drag Race, que é com o RuPaul, né, um dos maiores transformistas, né, do mundo, né, que hoje em dia usa a palavra drag queen. Eu acredito que não, na minha concepção, é se transformar, transformista. Drag queen é um termo que eu acho que, enfim. E eu acho que drag queen é uma característica diferente da performance da RuPaul. Exatamente. Mas na minha concepção é transformista, porque eles se transformam. Exato. Para ter o personagem, teve a versão brasileira, teve a versão espanhola, e várias versões pelo mundo todo, com a aval lá do senhor RuPaul, teve a aval da apresentação, e ali você vê muito. E para entrar na pergunta que eu queria te fazer, o gasto é muito alto, não é, Paloma? Com relação altíssimo. E é assim, por isso também, sempre que eu entrava num concurso, fosse concurso de dublagem, mas mais ainda quando eram concursos de passarela, eu sempre deixei claro para todo mundo que o mais importante para mim era estar ali, participar. Eu não queria faixa, eu não queria coroa, até porque eu não tinha condições. Eu trabalhava, eu saí de casa cedo, eu me sustentava, então eu não tinha condições de dispor de altas quantias para fazer um vestido que fosse combatível, que fosse competitivo. Na época, vamos dizer, hoje eu diria que um vestido para um concurso de Miss sairia R$20 mil. Naquela época, e isso eu estou falando de 20, 25, 24 anos atrás. Então era muito dinheiro. E tinham pessoas que eu dizia que elas se perdiam nesse mundo, porque tinham pessoas que vendiam apartamentos para poder fazer um vestido para concorrer e ganhar uma faixa e uma coroa. E era só. Em dinheiro não se tinha prêmio. E eu não entendia, eu falava, gente, como que a pessoa consegue fazer isso? Aí entrava o meu questionamento, que qual é a satisfação disso? Porque tudo bem, ela investiu, o vestido estava lindo, traje típico, um espetáculo, mas ano que vem ela não pode concorrer de novo. E aí é o que? É sonho para uma vez só? Eu achava muito pouco. E como o meu sonho era constante, eu tinha necessidade, então eu sempre participei direitinha, bonitinha, limpinha, cheirosinha, mas eu sempre usei vestidos que cabiam no meu bolso. Porque uma coisa que eu sempre deixei claro no mundo do transformismo, falava muito isso no camarim da Turma OK e de outras casas, para mim, prioridade era o meu armário cheio de comida. Isso era a minha prioridade. As minhas contas todas pagas, e aí sim, o que sobrasse era para o meu lazer. E ainda tem uma outra questão que, nesse mundo do transformismo, eu ainda tenho amigos como Ferrula Muniz, que é uma grande amiga de 28, 29 anos, é uma grande estilista e sempre costurou para mim. Sempre fez roupas para mim. Então, nem sempre o valor que ela me cobrava era o valor que ela cobrava para as outras.
mas era um valor equivalente. Porque ela sabia do meu histórico de vida e a gente sabia do histórico uma da outra, de uma dar a mão à outra quando precisar e caminhar junto, porque às vezes a gente cai de um lado, o outro cai do outro, mas se a gente botar ombro a ombro, a gente consegue caminhar junto, e assim a gente fazia. E Ferrula foi a que fez o meu primeiro vestido, e eu tenho um grande carinho, uma grande admiração e uma dívida eterna com ela, porque Ferrula sempre viajou nas minhas maioneses de trajes típicos e de vestidos. Então, realmente, o gasto é absurdo. E você precisa ter o pé no chão para não deixar que esse mundo, que essa ilusão, porque o transformismo também é isso, ele é uma ilusão, é algo de poucas horas, te traz alegria, às vezes, para uma vida inteira, e a depender da sua cabeça, te traz também tristeza e decepção para uma vida inteira. Porque, às vezes, quando uma pessoa investe muito num concurso e não ganha o título sonhado, ela entra em depressão, ela fica chateada, e acontece também o contrário. Quando ela ganha o concurso, e aí a realidade chega para ela, que ela não vai mais poder concorrer, que ela não vai mais poder participar na passarela, aí ela fala assim, e agora, o que resta para mim? E aí se entristece. Conheço algumas que desistiram até do transformismo, conheço uma em particular que se converteu até à religião evangélica por conta da decepção que foi ter ganho o concurso de Miss Brasil e depois nunca mais poder concorrer, não podia mais. Todos os outros concursos ela já havia ganho. Então ela não tinha mais, ela acabou criando uma redoma para ela mesma e ela ficou presa nisso. Então eu sempre deixei claro, as minhas roupas têm que caber dentro do meu orçamento. Elas não podem extrapolar. Respeito quem extrapola. Cada qual com seu cada qual. Mas o meu sempre coube dentro do meu orçamento. Então eu vou fazer um gancho aí, vocês me desculpem, mas eu vou colocar aqui. Então foi por isso que você resolveu se afastar do cenário artístico? Não foi por isso, não. Na verdade, em 2001, eu conheci meu companheiro, meu esposo, com quem eu vivi 24 anos. Conheci ele num Réveillon em Copacabana, no Rio de Janeiro, e acabou que eu vim para Brasília. Nós ficamos durante um ano se conhecendo, tentando fortalecer o relacionamento, eu ainda morando no Rio e ele aqui em Brasília. E quando o relacionamento, quando nós percebemos que o relacionamento estava já um pouco mais sério, então eu decidi, ele já tinha dito, por questões de laços familiares, e ele sempre teve isso muito forte com ele não conseguia morar em outro local que não fosse Brasília, que era onde ele morava, onde ele nasceu. Então, eu falei, não tem problema, eu vou para Brasília. Então, eu vim para Brasília. Morando em Brasília, eu ia eventualmente ao Rio, eu ainda participava de alguns eventos, só que a ponte aérea Brasília-Rio começou a ficar muito cara. Então, eu ia para eventos que era só num sábado. Então, eu fazia a loucura de ir na sexta à noite, participar do evento no sábado, domingo vim embora, porque segunda-feira eu tinha que trabalhar. Então, não era pelas produções, era pelo contexto geral. Incluía produção, incluía deslocamento, incluía estadia. Embora eu tenho familiares pelo Rio de Janeiro todo, tenho amigos pelo Rio de Janeiro todo, mas eu nunca gostei de incomodar ninguém com algo que era para mim, que era minha satisfação. Então, até mesmo minha filha questionava de eu não ficar na casa dela, e, no entanto, não, eu sempre me hospedava em hotéis que ficavam próximos dos locais do evento, mas, aos poucos, isso foi esparçando, porque realmente hoje uma passagem para o Rio de Janeiro, que eu não compre com 2, 3 meses de antecedência, eu vou pagar quase R$2.000 no trecho de ida e volta. Então, aí você começa a colocar no papel.
passagem, roupa, estadia, para um dia, fica muito caro. Então você tem que realmente pensar se vale ou não a pena. Sim, daí então é que vive esse misto de ilusão e decepção. Não, olha, não é que seja um misto de decepção. Decepção eu não tenho. Dá um misto de tristeza, um pouco de tristeza, porque é uma arte que eu gosto muito. Mas, como eu também sou muito restrito em locais de apresentação, fui durante os 24 anos em que eu fiquei casado, eu não me apresentava em saunas, eu não me apresentava em locais que permeasse a prostituição. Não que eu tivesse algo contra, não tenho, mas porque isso despertava um certo ciúme no meu companheiro, no meu esposo. Então, para evitar que um dia de satisfação minha me trouxesse meses e meses de aborrecimento, eu preferia não me apresentar nesses locais. Então, eu só me apresentava mais na turma, ok? E quando tinha algum outro evento que eu era convidado com bastante antecedência em outro local, eu procurava ir. Mas pelo fato de ter me distanciado, eu não me decepcionei. Tanto é que eu tenho isso vivo em mim, e como eu disse, em 2026, com certeza, Paloma volta aos palcos. Porque agora, lamentavelmente, eu vivo numa situação de viuvez, eu fiquei viúvo em janeiro. Recentemente. Obrigado. E assim, ainda estou nesse processo de aceitar, mas a gente não pode se entregar a todo uma avalanche de sentimentos que a viuvez traz. Então, eu vou voltar aos palcos, Paloma vai voltar aos palcos, e aí, desculpa, deixa eu só pegar uma questão que o Luiz falou sobre a dublagem masculina. Eu também tenho um personagem masculino, que é o irmão da Paloma, que é o Tony Wright, e ele também faz dublagens masculinas. Então, é assim, é um ser multifacetado. Então, eu pretendo sim voltar aos palcos. Pretendo não, eu vou voltar aos palcos, é fato. Até porque muita gente também me cobra isso, muitos amigos me cobram. Amigos que conheceram Paloma e amigos que querem ver Paloma no palco. É isso aí. Segue, Borges. Você permeia pelo do carnaval também, você desfila. Como é a tua relação com a tua cidade? Porque tu é fluminense, mas é coladinho com a capital, Rio de Janeiro. Você desfila também? Em São João de Meriti já tinha Unidos da Ponte, né? Então, quando eu podia, eu dava uma fugidinha, ainda com 15, 16 anos. Sempre torci pela Beija-Flor de Nilópolis, mas tem uma coisa muito cômica, muito hilária disso, porque eu, embora torça pela Beija-Flor desde criança, é uma das quadras que eu menos fui no Rio de Janeiro. Eu sempre gostei muito da quadra da Mangueira e da quadra do Salgueiro. Vou apanhar pelo que eu vou dizer, mas é verdade. Não tenho muita simpatia pela Mangueira. Amo o Salgueiro, mas não tem como superar a minha Beija-Flor. A minha Beija-Flor é minha Beija-Flor e pronto. Mas também nunca desfilei na Beija-Flor. Tem isso. Eu já desfilei na Padre Miguel, já desfilei. Aliás, eu só desfilei em escola de verde e branca. Gente, a de Madureira. Império Serrano. Império Serrano. Já desfilei várias vezes pelo Império Serrano. Já tive a oportunidade de desfilar pelo Salgueiro também. E sempre ala povão, pé no chão, porque eu gosto de sambar, é pé no chão, esse negócio de carro alegórico não faz minha cabeça, não gosto disso, não te deixa à vontade. Uma vez eu subi num carro só para ver como é que é e falei, não quero, porque você fica tenso ali em cima, porque o carro alegórico tem N gatilhos de perigo, ou pode quebrar, ou pode um incêndio, ou alguém pode cair, ou pode cair alguma coisa em cima de você, e eu não gostava disso. Falei, não, meu negócio é o chão, é pé no chão, sei sambar, então vou sambar. Então,
o carnaval entrou na minha vida assim. E desde pequeno também. E sempre gostei de umas fantasias meio que transparentes para minha época. Eu jurava que eu sempre fui barrigudinho, mas sempre achei que eu tivesse um corpo de Miss. Isso é a cabeça, isso é a cabeça do gay que acha que o mundo é lindo, né? E sempre gostei de transparência, sempre gostei de mostrar meu corpo. Não, nasci com esse corpo para ser mostrado, não para ser escondido. Então, acabei que também ingressei aí no mundo do samba, mas nunca fui afinco. Eu nunca me dediquei a uma escola só, eu nunca fui de uma ala só, até porque eu sempre gostei de. Eu gosto muito disso, de fazer parte de vários meios para levar a alegria ao maior número de pessoas possíveis, porque eu acho que a minha missão nesse mundo, até então, pelo que eu entendo, é levar alegria e ter alegria com as pessoas que eu conheço, para as pessoas que eu levo a minha alegria. É mais ou menos isso. E o carnaval entrou dessa forma. E ano que vem também, provavelmente, estarei pelas ruas do Rio de Janeiro desfilando, em blocos, em escolas de samba. Teria essa voltarei a essa oportunidade também. Antes de eu passar para o Célio, deixa eu agradecer aqui o Dedé Fontes, que é super fã da gente, está toda vez que a gente faz live aqui, a cada 15 dias está conosco, falando que simpatia a marca. Nossa, muito obrigado, Dedeco. Máximo respeito a todos os tipos de arte. Deixa eu ver aqui, todos os tipos de artista. O Sérgio Brito, estamos aqui, Paloma. Que bom, gente, que bom. Alô, Paloma. Sérgio Brito é um boa querido noite, da turma, ok? Atual rei da turma, ok, 25. Fico muito feliz em vê-lo. Dedeco pedindo aqui para as pessoas deixar like. É isso aí, gente. Deixa um like, se inscrevam no canal. A regra é clara, ele está dizendo, chegou. Silmar de novo, isso mesmo. Foi sua marca registrada, ele falando com relação à fala da Paloma. Célio, por favor. Pois tem algumas perguntas que eu gostaria de fazer. Você, eu lembro muito bem, sempre gostou de teatro, de ópera, né, dessa arte diferenciada, né? Em algum momento você já participou, fez alguma aula de teatro ou pensou em cantar ópera, né? Carmina Burana, né? Carmen. Fala aí dessa outra área. Como eu disse, né, eu sou uma pessoa multifacetada. Eu tive oportunidade de cantar em coral de igreja católica, de São João de Meriti, da matriz de São João. Eu cantei durante 10 anos no coral Vozes e Arranjos, e eu era barítono na época. Hoje eu não sei mais, porque aí eu tenho que trabalhar a voz, e há muitos anos que eu estou afastado do canto coral. Mas é assim uma arte maravilhosa. Amo, amo, amo canto coral. Tenho isso comigo, e sempre que posso eu estou aqui em casa soltando os agudos, que eu sempre acho que eu sou uma mezzo-soprano. As óperas, claro, sempre eu era rato de teatro municipal, justamente por conta de cultura. Eu sempre fui muito necessitado de absorver cultura, de ler, de estudar, de aprender, de ouvir. Então sempre gostei muito. Então sempre fui muito a teatro, sempre fui muito a apresentações de música popular brasileira também. Quando tinha as apresentações no Parque Ipanema, eu sempre ia, Projeto Aquários, assisti muitos Projetos Aquários aí no Rio de Janeiro. No Teatro Municipal, domingo pela manhã, eram domingos, não vou lembrar o nome agora, mas eram domingos populares. Então tinha sempre uma área de uma ópera ou de um balé que eles apresentavam, e eu sempre fazia questão de ir. Levei minha sobrinha mais velha, que é minha filha de coração, que eu amo tanto, além, é claro, da minha filha legítima,
e sempre busquei fazer com que elas também se interessassem pela cultura de todas as formas. Então, eu tenho isso comigo, né? Eu acho importante, e cantar nunca é demais também. Quem canta seus males espantas, e poucos males chegaram perto de mim justamente por conta do canto. Você falou numa outra área, Célio, desculpa, eu me perdi um pouco. Você falou da parte da ópera e... Eu falei teatro. Ah, sim, teatro. Eu fiz teatro, sim, teatro expressionista, numa época em que eu fazia parte da... Eu era um dos membros, né, da Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS, da ABIA, na época, e nós fizemos uma apresentação durante um bom tempo, ficamos em cartaz no teatro... era ali em Copacabana, um teatro na Galeria Copacabana, era um teatro muito antigo e muito conhecido na época. Não era o Rival, não, gente. Copacabana era Teatro Alasca. Não, né? Teatro Alasca. Ficamos em cartaz no Teatro Alasca. Mas também não... Eu sempre fui de aprender um pouco de cada coisa e nunca muito de uma coisa só. Eu tenho fobia a estar parado. Porque eu sempre... E por isso também, no mundo dos empregos, eu permeei em várias áreas. Eu não consigo ficar parado me dedicando a uma coisa só. Eu sempre gostei de várias coisas, fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eu brinco, eu digo que eu começo o dia fazendo 6 coisas, termino com 10 coisas, e aí eu vou ver quais acho que eu terminei, né? Eu comecei uma porção. Mas é muito meu isso, é muito característico. Então, o teatro eu fiz parte nessa época, mas também não quis levar adiante a arte de representar. Mas estar num teatro, para mim, é indispensável. E aí é um dos motivos também que em Brasília a arte do transformismo não me faz tanta falta, porque eu vou muito a teatro aqui. Eu ia fazer essa pergunta a você, Reinaldo. Como é que é a cultura em Brasília, né? A gente imagina que Brasília é só política o tempo todo, 24 horas, política, política, política. Mas como é que é a cultura em Brasília? Então, a Brasília, ela não é rica em cultura, mas ela é aberta à cultura. A base de Brasília, a estrutura básica da cultura de Brasília é uma cultura candanga, que é uma cultura mista de quem esteve aqui para construir Brasília e ficou aqui. Então aqui a gente tem mistos de Minas, tem mistos de Ceará, tem mistos de Pernambuco. Foram as pessoas que vieram no início. E aí elas ficaram, só que quando construíram a capital, elas não puderam permanecer na capital, porque, preconceituosamente falando, para a época, eles não apresentavam os aspectos característicos que queriam que a capital do Brasil tivesse à época, então eles foram colocados para as periferias. E nessas periferias, a cultura deles foi se desenvolvendo. Então a gente tem aqui culturas voltadas para o Ceará, voltadas para Minas, voltadas para Pernambuco, e agora, 60 anos depois, é que Brasília está começando a criar a identidade própria dela. Mas a identidade própria dela ainda não está formada, então não tem um caminho. Nós aqui temos o maior São João do Cerrado, o Carnaval até tem 2 anos que não está tendo desfile de escolas de samba, aboliram um pouco o Carnaval, tem bloquinhos de rua, mas nos desfiles mesmo já não tem. Teatro, a gente vem muita peça de fora. O problema de Brasília só é o custo de vida, que é muito alto. Então, pelo custo de vida ser muito alto, tudo aqui é muito caro. Uma peça que eu vou te dizer, com um artista que seja famoso na televisão, que esteja em cartaz, que no Rio de Janeiro a gente tem acesso ao teatro pelo valor, vamos dizer, de 100, 120 reais o ingresso, aqui você vai encontrar, no mínimo, 250 reais meia entrada.
Então fica muito difícil. E além do que também, nós temos restrições de espaço de cultura. O Teatro Nacional aqui de Brasília, ele ficou fechado por mais de 20 anos. Em obras, aquelas obras que a gente já conhece, para onde vai o dinheiro, lamentavelmente, Brasília tem muito isso. Então a cultura de Brasília ainda é muito fragmentada, de Brasília em si, mas ela é muito rica na cultura de outros estados brasileiros. Entendi. É lamentável, né? É lamentável porque, assim, aqui no Rio nós temos composições de plateia, né? E é 0800. A gente sempre, quando há essa disponibilidade, a gente vai, né? E vai para realmente composições de plateia, né? E isso precisa ser desenvolvido. Mas, enfim, como você mesmo falou, né? É o custo de vida. Fala, Borges. Não, você acabou de falar agora de formação de plateia. A gente tem essa facilidade aqui, pelo menos no Rio de Janeiro, né? Inclusive a nossa colega que não conseguiu ficar no ar por questão da internet, ela é atriz e produtora e formadora de plateia. Então, muitos dos musicais e peças que nós tivemos a oportunidade de assistir, nós não pagamos pelo fato de formação de plateia. Foi levado até o dia 21, agora eles partiram para São Paulo. O musical... Eu fui. Sim, eu fiquei sabendo. Muito bom, muito bom. Musical Hair, assisti Elis Regina, assisti entre outros musicais, mas aqui no Rio tem essa facilidade de grupos, né, que tem formação de plateia, você não paga absolutamente nada. Eu morei no centro do Rio. Eu morei no centro do Rio há alguns anos, aí no Henrique Valadares, e na época que eu morei aí, eu era, vamos dizer, arroz de festa do João Caetano. Eu não saía do Teatro João Caetano, do Teatro Carlos Gomes, em temporadas populares, que os ingressos eram mais acessíveis, quando não eram 800 também. Eu já fui a muito show, e excelentes shows, como eu citei, o Parque de Ipanema. A maioria das apresentações eram apresentações abertas ao público. Então, a gente sente falta disso aqui em Brasília. Aqui em Brasília a gente não tem isso. É muito difícil. Olha, para vocês terem uma ideia, lamentavelmente, aí no Rio, o CCBB fica no centro do Rio de Janeiro. Aqui em Brasília, o CCBB fica no setor de Clube Sul. Só tem acesso ao CCBB quem tem carro. Não tem uma parada de ônibus perto. Então, e o deslocamento é distante, é num local ermo. Então, assim, só quem realmente é muito aficionado pela cultura que é apresentada no CCBB é que tem acesso. E sem contar que também raríssimas são as apresentações que tem no CCBB, que é 0800, lamentavelmente. São segregados, né, eu acredito. Isso, exatamente. Eu acho uma cidade bastante segregada com relação a isso, com relação à cultura. Então isso seria um empecilho para sua retomada? Olha, aqui em Brasília não tem casa de shows. Já começa por aí. Já tiveram tentativas até de manter, mas não conseguiram. E até uns 7 ou 8 anos atrás ainda tinha uma casa de show que tinha uma apresentação uma vez por mês somente, mas também já fechou. Esse mundo gay aqui em Brasília ainda é muito preconceitualizado. Esse é o termo. Quem não teve a oportunidade, quem não veio de fora já formado com a sua mentalidade e com a sua certeza da homossexualidade que tem, para formá-la aqui é meio difícil. Aqui as pessoas têm esse preconceito ainda muito forte. Então muita gente se esconde atrás de casamentos, atrás de religiões. Aqui em Brasília ainda tem muito isso, infelizmente. Pois é. Bom, gente, conversa maravilhosa. Vamos aí
finalizando, né? Bruce, Célio, as suas últimas considerações finais para a gente liberar a Paloma. Olá, Bruce. Já agradeci aqui, obrigado pela disponibilidade, pela confiança. Eu só vou deixar uma colocação, só querendo saber uma colocação final, que você consiga aí realizar os seus projetos, né? Retomar e seguir em frente. Abraço, tudo de bom. Muito obrigado, Bruno. Bom, Reinaldo, lógico, fica à vontade, né? Caso você queira passar algum contato seu ou mandar algum abraço, um beijo para alguém especial, né? Que todos são especiais na sua vida, né? Mas você sabe, né? Se tiver alguém que você queira mandar uma mensagem, fique à vontade. Olha, eu quero agradecer essa oportunidade, quero agradecer a gentileza de vocês, a todos os áudio-espectadores que estiveram conosco. A minha mensagem, ela não vai para uma pessoa em específico. O Célio já me conhece há muitos anos e sabe que meu leque de amizades é um leque muito grande. Então eu cometeria uma gafe, um deslize muito grande se eu citasse um nome e não os demais. Então, a todos os meus amigos, eu quero agradecer muito, muito, muito os anos de amizade que nós temos e, principalmente, pelo que eu passei em janeiro desse ano, que eu não desejo a ninguém, e nenhum dos meus amigos soltou a minha mão. Então, isso, para mim, é de uma importância, de um valor que eu digo para todo mundo. Eu sou uma pessoa milionária pelo que os meus amigos fazem comigo. Porque eu tenho a maior das riquezas, que é a amizade. Então, a todos os meus amigos, um beijo muito forte, um abraço muito querido. E, como Paloma costumava fazer e voltará a fazer para todos, que esse beijo chegue no coração de todos vocês. Ô, Reinaldo. Obrigado. Eu e o Luiz, com certeza, vamos estar na sua estreia aqui no Rio, com certeza. É só falar. Não é, Luiz? Com certeza. Muito obrigado pelo tempo que você dispensou. Quero agradecer as pessoas que participaram aqui no chat. Depois, quem quiser rever, eu vou mandar para o Célio. O Célio vai compartilhar contigo, tá, Paloma, a tua live, para que tu possas compartilhar com outras pessoas que não tiveram oportunidade de assistir a gente agora ao vivo, mas fica lá na live no YouTube. É como se tu fosse procurar uma música. Você entra no YouTube e coloca Web TV separado Bela. Vai aparecer o canal. Se inscrevam, assistam às entrevistas. A gente está aqui a cada 15 dias, às terças-feiras. Na próxima não terá, mas no dia 7 de outubro a gente já tem uma live já marcada, já tem uma pessoa para a gente entrevistar, se Deus quiser. E é isso, gente. Um beijo no coração de todos. Se cuidem, fiquem com Deus. Um beijo no coração de todos. Muito obrigado, gente. Tchau. Tchau.